do desenvolvimento que o Renato está fazendo na Bahia é muito interessante para vocês se motivarem e copiarem mesmo, que é para copiar e fazer o de vocês. Então, vamos começar, né, Renato? Depois você acorda eles de novo. Tá bom, eu vou acordar de novo depois, né? Então, só um pouco de um contexto. João Pessoa é a terceira cidade mais antiga do Brasil, apesar de pouca gente saber disso. Esse ano ela vai completar 428 anos. Mas apesar de ser bem antiga, ela ainda tem grandes áreas verdes e é conhecida como uma cidade verde. Então, quando o Mário vinha fazendo a mobilização dos municípios para fazer os planos, a gente, na época, tinha uma gestão que era uma professora, que era a secretária do Meio Ambiente, que era especialista em planejamento urbano, e ela fez, não, a gente vai fazer porque a cidade realmente vai ter uma qualidade de vida excelente, então a gente não quer perder isso. Então é só um rótulo, pode passar. Então, como que a gente fez? O manual que o Armin falou do Ministério, ele é bem detalhado. Eu vou contar aqui rapidamente para vocês verem que não é algo impossível, pelo contrário, é super fácil. A gente demorou 3 meses para fazer, porque a gente tinha uma pressa da SOS Mata Atlântica, do Mário, em lançar o primeiro município feito para que os outros pudessem se basear e realmente copiar e ter coragem de fazer. Então, o que a gente fez? A gente começou com pesquisa bibliográfica, tudo que já tinha produzido dentro da secretaria, pegou uma imagem de satélite do QuickBudget, que é uma facilidade, que é um detalhe da elaboração dos planos, que alguns municípios não têm algumas imagens, não tem toda essa cartografia e é uma exigência da própria lei. Então a gente pegou essa imagem e aqui que a gente fez? Éramos uma equipe de 5 pessoas. Dentre essas pessoas era uma técnica de geoprocessamento, 3 geógrafos contando com a secretária, eu que sou turismóloga e tinha um biólogo, éramos 6 na verdade. Então a gente se trancou realmente dentro de uma sala, a gente disse, não, isso aqui vai ser a prioridade agora, porque a secretaria, eu vou mostrar daqui a pouco como ela era antes do plano e como ela ficou depois do plano. E a professora na época tinha essa visão de que ela tinha assumido a secretaria 2 ou 3 meses antes e sentia tudo muito fragmentado. Então ela disse, não, vamos priorizar. Então a gente se trancou na sala dela, que é uma sala um pouco maior, é uma secretaria bem pequena, comparada com as demais. Uma estrutura muito ruim, assim, em termos físicos, mas a gente supera. E aí a gente se trancou numa sala, essas 6 pessoas, pegou a imagem de satélite e passou 2 semanas marcando tudo nessa imagem. Então eu vou mostrar como é que ela ficou, colocando todas as áreas degradadas, todas as áreas verdes. E depois indo atrás dos bancos de dados para saber o que era aquela área, se ela era degradada, qual o grau de degradação, se ela era conservada, qual o grau de conservação. E foi fazendo essa classificação um tempão trancados nessa sala. E a gente tinha o prazo e, não vai dar tempo, vai. Então a gente parou realmente tudo, essas 6 pessoas que faziam, eu vou contar o que elas faziam antes, para poder se focar nisso. Então isso vai ser necessário para poder dar andamento. Depois da 1, essa a gente tem que plantar logo. Aí quem ganhou 2 ficou em segundo, quem ganhou 1 ficou menos. E essas que ganharam 1, a gente começou a utilizá-las para os próprios projetos da prefeitura. Então, quando a Secretaria de Planejamento decidiu fazer um novo empreendimento público, aí ela tinha como nos consultar e a gente dizer, olha, não faça nessa área, não faça naquela, porque aquela lá, biologicamente, ela não vai conectar com outro fragmento, então a gente pode indicar. Então, isso também ajudou nisso. E aí foi essas classificações alta, média e baixa que eu quis dizer quando eu disse que elas pontuavam. Pode passar. Depois que a gente fez isso, a gente foi para campo para validar os dados, né, de áreas, que algumas coisas a gente tinha já em arquivo e tínhamos técnicos, principalmente o pessoal da fiscalização que anda muito, então contribuiu também no final, olha, não, essa área não é legal. A gente fez uma classificação assim, a área de tabuleiro está muito degradada e tal, e algumas que a gente não tinha todas as respostas, a gente foi a campo olhar e fez um grande relatório que está se tornando um livro que a gente vai lançar o mês que vem, estamos super ansiosos, isso vai ficar bem legal, contando todo o processo e com a parte técnica mesmo, descrição de fauna, flora, relevo, toda essa parte, pode ir. E aí no final a gente fez a identificação das áreas de pressão urbana para poder intensificar o próprio licenciamento e a fiscalização, bateu o nosso plano com o plano diretor e com a Defesa Civil, para ver se a gente estava igual ou muito diferente. Nem tudo que a gente gostaria que fosse preservado deu certo com o plano diretor. Tem algumas coisas que eles colocaram como áreas adensáveis, áreas edificáveis,
E tem outras que a gente conseguiu reverter, que conseguiu fazer uma adequação e, enfim, a gente está sempre negociando. Muitas a gente ganha, outras a gente perde, mas o plano dá um embasamento muito importante nessa argumentação. E a gente fez essa análise do que era mais importante e também ajuda na relação entre as secretarias. Antes era muito separado, então as coisas chegavam lá na Secretaria do Meio Ambiente para licenciar, porque a gente licencia. O Estado licencia o resto do Estado e a capital tem um órgão licenciador próprio. Então muita coisa chegava lá só nessa hora. E aí a gente, com o plano, já conseguiu promover um diálogo maior para que não chegasse só na hora de dar uma licença, né? Pode passar. Então isso foi o mapa que a gente ficou trabalhando, a imagem de satélite. Então o que vocês veem como verde escuro são as áreas de manguezais. As áreas em verde claro, mais escuro, assim, porque são 3 tons que não dá para enxergar direito, mas são as áreas maiores, né? Aquele coração no meio, são os remanescentes maiores. Aí depois tem uns verdes mais clarinhos, que são os menores, e os vermelhos são as áreas degradadas. Então isso foi a produção que a gente ficou nesse tempo para poder... O que restou da cidade? O restante que é cinza são áreas urbanas consolidadas. Pode andar. Aí eu fiz esse gráfico porque, conversando com o pessoal aqui do evento, eles estavam querendo que a gente contasse, não só contar a implementação do plano, porque fazer foi o primeiro passo, agora a gente está no momento de implementar as ações, mas que contasse o que era antes e o que tornou depois, para que vocês se inspirem e façam de vocês, porque realmente é bem interessante. Então, como é que era antes? A gente tinha o gabinete do secretário, que a assessoria jurídica está dentro dele, e ele dava as ordens para os setores abaixo, que era a parte de estudos e projetos, o viveiro, a parte de controle ambiental, que abrange o licenciamento e a fiscalização, o financeiro, o zoológico, a gente administra um parque zoobotânico, e a parte de educação ambiental. Então, tudo saía direto do gabinete para todos os setores, o que normalmente acontece numa gestão pública. Pode voltar. Aí, como é que era? Cada setor desse, o que fazia antes do plano? Então, os estudos em projetos, ao invés de estar fazendo projetos, estava respondendo parecer público, fazendo os pareceres ambientais para o Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual, alguma obra da prefeitura que dava problema, aí vai para lá para justificar ambientalmente, para tentar ajeitar. Então, não existiam muitos projetos, porque o pessoal não tinha tempo de fazer, estava sempre produzindo esses pareceres e os projetos realmente públicos ali da prefeitura, que é o que acontece na maior parte dos órgãos. O viveiro, a gente tem um programa, o nosso viveiro, eu até deixei umas fotos aí no final, que é um viveiro que é muito referenciado, ele só produz plantas nativas. O ano passado a gente produziu 35 mil mudas, e a gente é todo agroflorestal, e esse ano a gente vai chegar por volta dos 46 mil mudas no viveiro. A gente só não tem tanta gente para plantar, mas muda tem bastante. Então a gente criou esse programa chamado João Pessoa Verde para o Mundo, que era o programa de plantio. Então como é que funcionava? O viveiro foi criado, foi organizado por um professor excelente, só que era plantios esporádicos, de acordo com a solicitação das outras secretarias, de órgãos públicos ou da população, que ligava e pedia uma árvore. Ou as outras secretarias estavam fazendo um conjunto habitacional e a gente colocava as árvores. Ou a gente tinha alguma reclamação e aí plantava. Então era uma coisa resposta à demanda, né? E a gente tinha uma tenda verde que circulava pela cidade, geralmente quando era evento. Semana do Meio Ambiente, Semana da Árvore, ou eventos de alguma outra secretaria que convidava a tenda para ir, que eu também vou mostrar uma foto dessa tenda. Então ela era também bastante esporádica. A fiscalização fazia o quê? Atendia denúncia pelo telefone. Tem um 0800, o pessoal ligava, lá em João Pessoa criou-se a cultura da poluição sonora, que foi uma campanha da própria gestão municipal contra o barulho. E aí, a maior parte das denúncias era de poluição sonora. Então, a fiscalização ficava lá, quando ligava, via quem ligava mais e ia atrás. Então, ela atuava respondendo às demandas do mesmo jeito. Pode passar. O licenciamento fazia a parte de compensação ambiental e de taxas, direcionava os recursos para um fundo que é administrado por nós também, que é o Fundo Municipal de Meio Ambiente. Esse fundo, ele usava o dinheiro basicamente para algumas licitações, ele não desenvolvia projetos em si, era usado para algumas licitações. O parque fazia o atendimento normal à população e já está ainda passando por uma reforma. E a parte de educação ambiental, que nem tinha esse nome, era outro nome, a gente tinha acabado de implementar a permacultura, que era uma coisa que todo mundo chamou a gente de louco, mas a gente achava que era muito mais aplicável do que o que se fazia antes, que era palestras e dias comemorativos.
A gente ia acabar de colocar permacultura e começou a dar as oficinas e palestras dentro do centro, e começou a adequar o centro. Tem uma foto dele também, pode passar. Aí o que aconteceu depois do plano? O plano foi lançado, a gente passou 3 meses trabalhando nele, uma equipe de 6 pessoas, então não é a secretaria toda, mas a gente fez um lançamento, todos os funcionários foram, o pessoal do escritório, o pessoal de plantio acaba não indo, de plantio de viveiro, mas foram. E aí o que aconteceu? Ao invés de as decisões saírem do secretário para os setores, as decisões saem do secretário baseada no plano e daí para os setores. Então o que acontece? Hoje em dia, a diretoria de projetos quer elaborar um projeto, ela vai no plano, olha as áreas mapeadas e pensa num projeto que seja mais necessário. Porque no final do plano, você coloca as diretrizes prioritárias do seu município. E a gente fez uma tabelinha com as diretrizes. O que a gente ia fazer para conservar, o que a gente ia fazer para recuperar, o que a gente ia fazer para reserva legal, para manancial, tem essas diretrizes. Então a gente, agora, o secretário olha o plano, vê o que são as diretrizes prioritárias e aí destina aos setores, quaisquer que sejam, todos eles. Então o que aconteceu? Enquanto a fiscalização fiscalizava quando havia uma ligação, a fiscalização hoje ela estudou o plano da Mata Atlântica para saber o que ela tem que fiscalizar fora atender telefone. Ela continua atendendo as demandas da população, mas agora ela tem fiscalização regular nas áreas que o plano disse que são prioritárias. A mesma coisa aconteceu com o licenciamento. O licenciamento direcionava toda a parte de arrecadação para o fundo. Agora ele, além de direcionar, ele faz a compensação já negociando para o cara reflorestar. Ele não precisa vir dinheiro para a secretaria e a secretaria fazer isso. Não, a gente já tem a área para indicar, já diz como ele tem que fazer. Então fica um processo que integrou a gestão dentro de um único documento, que é o Plano da Mata Atlântica. Então o mais legal do plano não é nem ele enquanto teoria ou enquanto tudo isso que a gente está conversando assim, mas é como as pessoas se sentem parte de um mesmo pensamento. Porque é isso que aconteceu, a gente virou todo mundo parte de um pensamento só, que é proteção da Mata Atlântica, que é a conservação, é a parte de recuperação. Só que existe uma referência única, então eu não preciso perguntar, vem da cabeça do secretário que veio de fora e viu uma ideia, ele olha a ideia e vê se encaixa no plano para não fugir do plano. Então o plano ele tem uma revisão prevista, no nosso caso a gente previu para 4 anos, mas ele integra as pessoas. E a equipe, ao perceber que existe um pensamento único, se motivou muito mais. Então tudo hoje trabalha mais sincronizado. Então vou passar e vou contar o que cada setor hoje faz. Então os estudos e projetos que só respondia parecer, a gente criou uma lei municipal. Primeiro foi criada a divisão de áreas protegidas que não existia, porque só existia o Parque Zoobotânico, e existiam umas áreas assim, caducadas, só com decretos e tal, então criou-se uma divisão específica para poder pensar as novas áreas de conservação, tanto parques quanto as unidades. E aí a gente criou uma lei específica para o município, que copiou as unidades de conservações aplicadas do SNUC e criou parques municipais aplicáveis para a cidade, tipo parque linear, a gente criou o parque de requalificação ambiental para ZEIS, que é uma coisa bem específica. E a gente criou uma lei municipal que foi sancionada em junho do ano passado. Então essa área foi desenvolvida, que foi essa lei Sistema Municipal de Áreas Protegidas que está já em vigor. E aí o que ela faz hoje? Ela pegou todos os parques existentes e está requalificando eles para eles caberem tudo numa mesma lei municipal. E a lei também fala sobre a questão da gestão financeira, da gestão de pessoas dessas áreas. E aí a gente começou a fazer os projetos, essa divisão, de acordo com o diagnóstico. Então, aquela coisa que eu falei, olhamos o mapa, o diagnóstico, as prioridades, e aí a gente pensa qual projeto a gente vai fazer. E não mais aquele que deu na telha ou não dava tempo de fazer, porque a gente estava respondendo o Ministério Público, basicamente. O viveiro, a gente começou a fazer a organização legal e física dele para cadastrá-lo no Renascem. E agora, quando a gente vai plantar, a gente não planta esporadicamente. Lógico que existe os plantios simbólicos de uma inauguração qualquer, mas a gente já tem as áreas mapeadas. Então a gente já olha e fala, olha, agora o engenheiro florestal programa o plantio dele o ano todo. Ele criou um plano de arborização, de recuperação do ano todo, porque as áreas já estão todas lá. Aí existe aquela coisa, mas todas são públicas? Não.
tem uma grande parte, aliás, o plano nos deu um dado que eu não coloquei aqui, mas é importante falar que João Pessoa só tem 30% de área verde. E a gente achava que era muito mais, porque em 2005 existia um dado que era 50% da cidade. Então, a gente está perdendo porque a cidade está crescendo muito rápido. E a maior parte dessas áreas são privadas, mas o que a gente faz? Vai no mapa, vê quais são as degradadas. Vamos plantar e consulta se ela é pública ou não. Se ela é, ela entra na lista das prioritárias. Se ela não é, a gente negocia com o dono da área. Ou se ele precisa compensar, ou se ele não quer fazer uma campanha. A gente fez agora uma campanha no Twitter. Quem tuitasse mais, a gente transformava em muda para poder plantar, para envolver a população. Então a gente tem agora uma referência para fazer os plantios. A Tenda Verde começou a fazer a itinerância dela nas áreas de pressão urbana, para incentivar, porque ela doa mudas à população, mudas de arborização urbana. E aí ela vai próxima aos remanescentes ou nas áreas de pressão urbana. Então ela criou um novo planejamento do que atender aos eventos pontuais. Aí a fiscalização que eu falei, ela faz uma fiscalização regular naquelas 10 áreas prioritárias que eu falei antes. Então toda semana tem fiscal passando naquelas 10 maiores áreas, olhando se não tem invasão, que o maior problema lá é a ocupação irregular, queimadas, e aí teve a mudança. Antes a gente só recebia a ligação de poluição sonora. Depois do plano a gente fez aquele folderzinho, que está ali na frente para quem quiser pegar e levar, para distribuir para a população, explicando o que é o folder, o que é a lei do sistema municipal, e colocou um mapa, para que as pessoas pudessem conhecer sua cidade, porque muita gente não consegue visualizar ela espacialmente. E listou as 10 mais e escreveu aqui o que é um crime ambiental. Então a gente teve uma mudança no perfil das denúncias. Antes era poluição sonora, aí passou a ser desmatamento, queimadas e poluição hídrica. E também menos ocupação irregular, porque às vezes o pessoal mesmo é preocupa. Então, e a gente colocou o telefone bem grande aqui, um 0800 das denúncias, para que foi a maneira como a gente encontrou de devolver a população e eles entenderem esse processo. O que é um pouco diferente do caso do Renato, que ele vai contar que foi uma coisa mais participativa. Pode passar. Aí o licenciamento fez aquilo que eu falei, orienta o reflorestamento para as áreas já mapeadas, e o fundo municipal, que só fazia licitações, agora faz projeto também. Porque a gente já tem as prioridades, então já fica mais fácil elaborar os projetos. O Parque Zoobotânico ganhou condutores ambientais, porque ele é o único parque ecológico da cidade, e aí é uma referência no meio urbano, e ele fica bem no centro da cidade. Então a gente fez um projeto com uma ONG e capacitamos condutores da própria comunidade, para eles atenderem a visitação. E fizemos um mapinha, que eu não trouxe, mas parece com esse, só de desenhos, para que as pessoas pudessem, assim, fotografias dos bichos, das áreas, para que elas façam visitas autoguiadas, que era uma coisa que também não tinha. Então a gente tentou melhorar o atendimento. E o CEPAM criou, além de continuar com a permacultura, com as oficinas, criou um setor específico para mobilização social. A gente percebeu que, às vezes a gente tentava criar uma área verde, ou fazer um belo jardim, ou fazer alguma ação de educação ambiental, e a própria população não entendia a importância daquela área perto da casa dela. Então a gente criou esse setor que trabalha diretamente com a população, para todo projeto que a prefeitura vai fazer, ela já sabe o que está acontecendo, já é informada e já tem mais acesso. E aí essa divisão, que antes era escondida ali no financeiro, começou a fazer editais e planejar novos projetos com a referência do plano. E além dos eventos, que aí, com a visão integrada, a gente consegue agora fazer eventos ao longo do ano todo, porque antes só existia a Semana do Meio Ambiente. Aí agora a gente consegue fazer alguns ao longo do ano, porque já tem a visão integrada do município. Pode passar. Aí aqui é um mapa que hoje aponta todas as áreas protegidas, né, que são os parques, tanto os estaduais como municipais. Então, as que tem setinha vermelha foram os parques que a gente criou pós-plano. Então, o que tinha antes? Tem esses dois parques ali à direita, esses aqui, que são estaduais e estão com decretos caducados, mas existem. Existia essa grande área no meio, que é a Reserva da Biosfera da Mata Atlântica, que é a maior, que são 515 hectares. E existia o Parque Zoobotânico, que é aquele ali em cima, que é o que a gente administra. Então, esses da setinha ali vai ser um parque linear, que está em implementação, que chama Parque Paraíba. Aqui embaixo tem dois, que é o Horto, que a gente está numa briga agora por conta desse Horto, porque a gente criou o Horto e lançou pedra fundamental e tudo, e agora o governo do estado quer fazer casas.
A gente pelo menos tem um plano para defender que aquilo ali era uma área prioritária do plano, está aqui, a população está abrigando também, então a gente conseguiu até aproximar a população. Ali foi um bosque das águas, que também está sendo licitado, o Parque Cuiá está cercando. Então, primeiro, a gente achava que com o plano, o fundo de restauração seria acessível, porque tinham contado para a gente que o fundo está na lei, o fundo de restauração, e que com o plano só os municípios que tivessem plano iam ter acesso ao fundo. Então a gente fez, só que esse fundo não existe. Então esse fundo não existe, não tem prazo de ser sancionado. Então a gente enfrentou dificuldades de captar recursos e de acessar o recurso de um fundo que ainda não existe, não se sabe nem de onde vai vir o dinheiro desse fundo. Então isso é uma dificuldade. A gente tem dificuldade lá de trabalhar com entidades sem fins lucrativos locais. A gente tem poucas entidades, as que tem muitas vezes não trabalham com projetos, aí a gente não consegue. A gente achou que o fato de a gente ter sido pioneiro, por um lado, deu visibilidade, mas a visibilidade não ajudou a acelerar os processos burocráticos, tipo essa do fundo e processos internos da própria prefeitura, de licitar e de tentar proteger uma área antes que chegue. Não, é o mesmo processo que a gente achava que o plano ia ajudar a ser mais rápido. A gente percebeu que não existia uma cultura ambiental na cidade. As pessoas lá, se vocês forem, elas vão dizer que João Pessoa é a segunda cidade mais verde do mundo, que só perde para Paris, que foi um mito criado por um jornalista na EC 92, que realmente pegou, as pessoas falam isso, mas na época de chuvas, que é agora, a gente recebe muita ligação pedindo para cortar a árvore da frente da casa porque está sujando, ou porque ela vai cair, ou porque pode cair. Então, assim, ao mesmo tempo que eles falam que é uma cidade verde, eles não têm a cultura de cuidado verde. Então, a gente começou a trabalhar muito pesado com a educação ambiental nisso, e foi até por isso que a gente criou a mobilização, para eles terem consciência de que não adianta falar só que a cidade é verde, ou se basear naquela área grande, que é uma área bem no centro da cidade, que é uma unidade de conservação criada por decreto estadual, não é nem do SNUC, não tem nem classificação, e as pessoas sempre referenciam ela, que é muito legal, mas que não bastava só isso. A gente começou a funcionar essa questão de intersetorialidade depois do plano. Eu fui a quase todas as secretarias municipais explicar o que foi o plano, o que ele era, aos setores mais envolvidos, o setor dos alvarás, o setor de, enfim, vários, da própria limpeza urbana e tal, para poder eles entenderem que existia um novo instrumento. Então a gente começou a ser consultado. Antes a gente chegava e pegava o processo só na hora do licenciamento, não, agora a gente é consultado. Então essa intersetorialidade começou a funcionar. E assim, a gente é uma secretaria de baixo orçamento, como todas de meio ambiente, então nem sempre a gente consegue ter tanta perna, mas pode fazer. E aí o que as soluções, né, que a gente encontrou? Então o plano, ele é de fato um instrumento norteador e integrador das políticas de João Pessoa, então tudo parte dele, e isso é muito legal, isso facilita a gestão. Você não tem para quem inventar, porque já está tudo mapeado lá, então tudo que você inventa está relacionado. Então facilita a sua gestão, você tem muito menos trabalho do que sem ter algum referencial. A motivação interna, como eu falei, esses setores conversam muito mais, trabalham muito juntos, que era uma coisa que não existia, era bastante separado. O sistema municipal é uma lei importante que a gente conseguiu, isso é bem legal. Essas duas leis, o sistema e o plano, eles estão fortalecendo o Código Municipal. A gente tem um Código Municipal que agora vai ser o que vai salvar a gente do novo Código Florestal, e ele está precisando de uma revisão. Então, com esses dois instrumentos, a gente conseguiu voltar à revisão do código para conseguir terminar. A mobilização nas outras secretarias, porque a gente ganhou bastante visibilidade, aí todo mundo agora sabe, fala de João Pessoa, e as outras secretarias criaram um respeito maior, e isso também foi bom. E a mobilização das áreas verdes, que a gente também faz essa parte próxima às áreas verdes, de mobilizar a população. Pode passar. Aí eu deixei as fotos que eu falei, então esse é o nosso viveiro, que é de plantas nativas. A gente, além da produção de mudas, tanto para a arborização quanto para as áreas degradadas, as maiores são de arborização e as menorzinhas são de arborização. A gente tem um projeto de meliponicultura, que é a criação de abelhas uruçu, que é uma abelha nativa. Então a gente dá capacitações a agricultores e pequenos proprietários ou proprietários de terras com áreas verdes, para que eles não se matem, porque eles criam uma abelha que dá um mel super valioso, que custa muito mais caro. E tem funcionado bem esse projeto, que tinha começado em 2007, 2008, e agora está super bem. Todo mundo conhece, quer, e o mel é muito bom. Então isso também fica lá no viveiro. Pode passar.
Essa é a tenda que eu falei, ela faz a itinerância, ela é verde diferente, aí leva uma maquetezinha de bambu, onde eles explicam exatamente como ele se produz uma muda nativa, sem usar nenhum tipo de agrotóxico, e distribui as mudas também. E leva uma caixa de abelhas que a gente colocou um vidrinho para as pessoas olharem ela lá dentro e poder ter mais afeição e querer criar a abelha. E o CEPAM, que é a permacultura como política pública, até onde a gente tem conhecimento, é o único município que tem a permacultura como política pública. E a gente fez um curso de capacitação, criou todo um espaço, que é esse espaço, foi readaptado, hoje a gente tem horta mandala de soja medicinais, tem oficinas de sabão ecológico, a gente tem atividades para todas as pétalas da flor da permacultura, que é geração de renda, economia, finanças. Aí a gente oferece lá gratuitamente, ele fica dentro do zoológico, esse espaço. Pode passar. É isso. Obrigada, qualquer dúvida.